muito bem-vindos à live Desafios da Liderança Feminina no Ambiente de Trabalho. Esta live faz parte de um projeto Jornada do Legado, um projeto maior, onde nós criamos um canal no YouTube para compartilhar experiências reais sobre a jornada da liderança. Desde o momento da preparação para a liderança até o momento que você fez ali a finalização da sua jornada. E hoje vamos receber uma convidada mega, super, hiper especial, que é a Patrícia. Eu vou chamar aqui a Patrícia para entrar aqui. Patrícia Amanda. Patrícia Amanda, como você está? E aí, Well, tô bem com você? Quanto tempo? Tudo ótimo, bastante. Tá frio aí? Tá frio. Tô aqui em Belo Horizonte, aqui em Nova Lima, eu acho que deve estar uns 12 graus agora. Ou vai ficar próximo disso à noite, viu? Tá bem gelado. Ou aqui em Mogi tá muito parecido também. Deve estar É, aí uns 12, 11, por aí. né? Aqui você Mas já é bom. conhece, né? Frio É é bom, gostoso. é bom. Paty, primeiro, muito obrigado mesmo por ter aceito. É de verdade uma honra ter você numa live aqui. É uma pessoa que eu admiro demais, na verdade, não só profissionalmente, na verdade, ser um dos presentes que o mundo corporativo me deu, uma amiga, né, que se formou ao longo da jornada. Não vou te apresentar, vou deixar que você se apresente, com certeza, mas só para fazer essa introdução, de fato, quem não conhece a Patrícia vai conhecer um pouco nessa live, depois pode conhecer mais nas redes sociais. É uma pessoa que realmente ficou marcada e ficará marcada na minha jornada profissional e pessoal. Então tem um carinho muito especial, uma admiração muito especial a ela, a família incrível dela, o marido dela, o filho dela, o pai, a mãe, o irmão, todos, carinho muito especial. E é de verdade muito bom ter você nesse projeto Jornada do Legado, né, compondo aí principalmente esse tema muito especial, que é o desafio da liderança feminina do ambiente de trabalho, né? Eu vivi um pouco com você algumas coisas, né, que nós vamos falar Uhum, aqui muito brevemente, verdade. mas de verdade, de coração, agradeço demais aí a sua ter aceito a sua participação aqui, vai fazer uma tremenda diferença, as pessoas realmente levarão aí muito aprendizados. Para fazer, só para me apresentar, e aí eu passo a palavra para você, eu sou, para quem não me conhece ainda, eu sou Wellington, trabalhei mais de 30 anos no corporativo, depois de uma jornada de muito sucesso e de muitos desafios, eu fiz uma migração, né? Agora eu trabalho mais assessorando empresas, assessorando profissionais, a realmente como construir jornadas de sucesso, tanto para a empresa como para a carreira, mas de uma forma mais tranquila, sem ter um estresse absurdo que acaba te levando aí para um burnout ou para uma situação extrema que, de alguma forma, eu vivi isso direto ou indiretamente na minha carreira. E agora, Paty, agora é com você. Se apresente, fique à vontade. E realmente a ideia é que seja um bate-papo leve, um bate-papo como a gente tem de vez em quando aí, quando a gente acaba se encontrando, tá? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Agora o palco é seu. Não, imagina, muito obrigada, Well. Eu que agradeço e assim, faço das suas palavras a minha, porque a minha recíproca é extremamente, genuinamente verdadeira. Você foi um presente, é um presente na minha vida profissional, corporativa, pessoal, né? Uma pessoa que a gente se conheceu no meio de trabalho, mas que a gente carrega para a vida e fonte de inspiração por muitos momentos. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada aqui e parte da minha jornada eu tive uma mentoria muito importante que foi a sua contribuição, né, com o seu conhecimento técnico, a sua inspiração de liderança em pessoas. Então, eu sou extremamente grata a você e por estar aqui nesse momento, né, compartilhando os desafios aí como líder feminina agora, né, que a gente sabe que existem os desafios que são inerentes aí da cadeira. E falar um pouquinho sobre mim, né, de maneira muito rápida, eu tenho quase 17 anos, né, na área de suprimentos para projetos, suprimentos tanto corporativo quanto OPEX, e dentro da área de suprimentos como um todo, a boa jornada foi dentro do ambiente de CAPEX. Mas
Já participei de processos aí de Strategic Sourcing OPEX, estruturações de categorias, a parte de front de COE, Centro de Excelência, a parte de Procurement 4.0, né, avenidas de digitalização, né, há 4, 5 anos, quando a gente começou a implementar Power BI, eu estava na liderança de uma cadeira de COE numa empresa. Então, assim, tive uma jornada em suprimentos, estou tendo uma jornada de suprimentos bastante, eu brinco, né, estava brincando outro dia com um colega que eu sou meio Severino em suprimentos, né, meio Bombril, a gente mil e uma utilidades, mas o que pulsa meu coração, assim, é a parte de projetos de CAPEX, que é onde eu tenho maior parte de atuação, né, quase nesses 17 anos, que é onde a gente trabalhou juntos, né, El? Que são os Exatamente, nossos exatamente. desafios aí, tanto na contratação, antes até, né, quando o projeto ainda está sendo desenhado aí, numa Isso, questão de conceito, de básico, para depois detalhar, né, numa concorrência, no early involvement, que a gente fazia muito, né, essa jornada antecipada junto com os fornecedores nas soluções discutidas, os trade-offs, até na aquisição, né, depois, e para tomada de decisão. Então, assim, tenho essa jornada dentro de suprimentos e atuo como liderança já há uns bons anos. Eu tive a minha primeira experiência de liderança muito nova. Agora eu estou próxima dos 40, né? Mas eu tive muito nova. Próxima dos 30 já consegui uma primeira oportunidade de liderança. E exercer uma liderança, às vezes você exerce ela primeiro indiretamente. Você vai se lembrar disso, que foi quando a isso gente aí, atuou muito em conjunto ali, né? é Você isso me deu aí. uma boa oportunidade, ainda como consultora, né, de suprimentos, especialista ali dentro da área de projetos. É mais difícil ainda você exercer liderança sem você ter o cargo. Porque quando você tem o cargo é mais fácil o caminho. Agora, quando você precisa exercer uma liderança no meio indiretamente, começa a te preparar para esse desafio que realmente é bastante intenso, né? E na cadeira feminina, eu acho que tem, e acho que é legal você dar voz para isso, Wellington, porque por mais que as empresas vêm falando, né? E eu já trabalhei em vários segmentos, tive a oportunidade de trabalhar já em papel e celulose, mineração, siderurgia, e em grandes empresas multinacionais, né? E as empresas vêm navegando nessa avenida numa pauta muito importante, né? De diversidade, inclusão, e por mais que a gente saiba que isso está sendo intencional e está acontecendo de fato nas grandes empresas, na empresa que eu atuo hoje, isso é uma realidade, né? Uhum. Essa pauta está sendo realmente respeitada e está acontecendo. A gente sabe que a gente trabalha ainda com muitos viés inconscientes, questões Sim. socioculturais, né? Então, são detalhes, né, que a gente precisa ir falando, dando voz e quebrando para que a gente consiga, de fato, ter uma representatividade com equidade, né? Não com igualdade, com equidade, que é o necessário. Mas, basicamente, é um pouco disso, né? Minha jornada profissional. Sou mãe do Davi, né? Como você comentou, e estou exercendo essa dupla jornada agora, um grande desafio também, né? A gente vai falar um pouquinho Sim, sobre isso, né? Que isso também permeia nos desafios de liderança, e eu acho que essa exatamente. dupla jornada como mulher e líder, ela às vezes não é no papel de mãe, né? Às vezes é no papel de um pet, que você também é mãe pet, né? Até o teu Davi, eu tenho o Porpeta, que você conhece, então ele Uhum. também é meu filho, então tem uma jornada também junto com o pet. Às vezes você tem uma jornada, eu tenho colegas mulheres que têm jornadas que não têm filhos, mas têm jornadas com o esposo, tem jornada com a esposa, com o namorado, com a namorada, com a mãe, com o pai, com elas mesmas, né, em se cuidar, em fazer atividades que são importantes aí para o equilíbrio da vida profissional e pessoal. Então, a gente busca, né, esse equilíbrio como um todo. E basicamente, assim, fazendo um pouco da introdução, essa sou eu, né? Show. Então, tô aqui disposta para a gente conversar, bater um papo, aprender também, né? Que eu acho que quando a gente fala, a gente também aprende, quando a gente escuta, a gente aprende mais. E escutar de você também aí as suas opiniões, né? E a gente poder trazer conteúdo interessante aqui. Espero que faça sentido para as pessoas que estão nos assistindo também. Show, Paty. A ideia é essa. A ideia é que se um pequeno corte, uma pequena parte já contribuir, para mim eu estou feliz. Né? A ideia Legal. é justamente, até comento que eu vejo a vida em três momentos. Né? O momento que você está construindo, né? Você está, na verdade, se aprendendo, aprendizado, ali se formando. Depois a fase que você está construindo a sua carreira, a sua família. E depois a fase que você está contribuindo, né? Você está devolvendo isso para a sociedade, através de aprendizado, através de ações sociais, através de uma maneira realmente que você inverta
aquela fase e foque para isso. Eu entendo que eu estou nesse momento agora, dessa terceira fase. Apesar que eu quero viver até os 86 anos, pelo menos. Então, eu tenho uns 40 e Vai poucos viver anos. mais. Paty, só você falou um tema que, antes de te fazer a pergunta aqui, até para compartilhar com a galera, é um tema que eu venho estudando bastante, eu venho falando, porque é um tema, para quem me segue já sabe, que eu já viu ali falar sobre saúde mental, né, sobre o, a quantidade de casos que nós estamos tendo, principalmente no mundo corporativo, no trabalho, na vida social como um todo. E quando a gente pega dados reais, tá? Dados de 2024, nós tivemos um número de 472 mil pessoas afastadas do trabalho por questões de saúde mental. Desses 472 mil pessoas, isso que está registrado no INSS, tá? Então o número é muito maior, né? Que pessoas realmente que sofrem ou estão sofrendo com essa situação. E desse número, 64% são mulheres. E 64% são mulheres com idade média de 41 anos. Então, assim, eu só estou trazendo porque você falou e eu conectei rapidamente aqui esses dados, porque é de fato o que está acontecendo. É uma realidade. É uma realidade porque a jornada da mulher é mais complexa. A jornada da mulher não é só o trabalho, é a casa, é o marido, é o companheiro, a companheira, é o filho, é o cachorro, são as dívidas, é a provação social, é o desconforto, inclusive até eu escrevi um e-book, o tema, inclusive ele é gratuito, é só entrar no meu Instagram e baixar ali, está nas caixinhas que eu esqueci o nome, destaques ali. E esse e-book, ele fala justamente, o tema dele é a, a saúde mental no centro da estratégia do negócio. E ali eu falo, uma parte disso eu falo justamente um pouco do que a mulher sofre no ambiente de trabalho e que prejudica a questão da saúde mental. Né? Então, como o líder, ele pode ter um olhar mais sensível para isso. Eu só quis aproveitar o tema e colocar aqui, eu acho que é pertinente. Tá? Paty, e aí? Você que acompanhou um pouco algumas dificuldades, acompanhei seus desafios, acompanhei as suas superações, seu crescimento, e eu sei que você teve várias barreiras ali que você teve que quebrar, né? Até você chegar à liderança, que são barreiras diferentes, né? E na liderança depois, com certeza você teve ou tem outras barreiras. Então, compartilhe um pouco com todos aqui que estão assistindo ou irão assistir, um pouco dessas barreiras que você enfrentou, né, no mundo corporativo, Uhum. para que realmente você conseguisse aí desenvolver o seu trabalho, conseguisse se impor, conseguisse atingir aí, inclusive eu lembro de alguns cases aí que interessantes, mas que eu vi você vivenciando, vi você superando, que eu achava o máximo. Então, por favor, fique à vontade, fala um pouco aí dessas barreiras, por favor, compartilha com a galera. Legal, El. Acho que antes de eu compartilhar um pouquinho, eu me preparei para essa live, aí eu tomei a liberdade de escrever. Você sabe que eu Show. sou reflexiva e eu gosto de escrever as coisas assim que me ajudam muito a pontuar aquilo que eu estou pensando, né? Eu sou muito da escrita ali, da reflexão. Mas antes de compartilhar com vocês esses pontos foram desafios, eu vou pontuar um pouquinho de cada um, trazendo um pouco de contexto. Queria trazer um contexto histórico também que eu levantei, vou pegar uma colinha aqui, que eu Legal. achei curioso. E não vou fazer nem muito longe, eu vou trazer mais perto da gente. Quando a gente fala em dados históricos, né, sobre o papel da mulher na sociedade como um todo, em 1985 a gente teve a primeira criação no Conselho Nacional de Direitos da Mulher. A gente está falando de 40 anos atrás. Recente, quer dizer, Recente. então muito recente, a gente começou a colocar essa pauta. Um pouquinho antes, na década de 60 e 70, foi a luta por igualdade ao trabalho. Então, assim, as nossas mães
passaram por isso, né? As nossas avós passaram por isso. Então, ainda viveram num ambiente em que a mulher não tinha direito ao trabalho, né? A sair de casa, ela tinha um papel muito Verdade. doméstico, né? Em termos de trabalho. A gente trazendo um pouquinho mais perto de nós, em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, que defende a mulher, né, contra a violência doméstica. Por que eu estou trazendo isso? Porque também faz parte do contexto sociocultural, né, da figura feminina. Em 2023, que agora, 2 anos atrás, pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve o maior número de deputadas federais no país. Então, quer dizer, você vê que a representatividade da mulher, ela está numa jornada, como eu comentei um pouquinho, as empresas, as grandes empresas, né, vêm colocando essa intencionalidade na presença feminina, mas você vê que o ambiente sociocultural, não só o corporativo, o ambiente que a gente vive culturalmente, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas, ele ainda está se moldando. E recentemente, ainda essas pautas que parece que pra gente, meu, é surreal saber que é só 40 anos atrás, 50 anos atrás, que as mulheres começaram a exercer realmente o direito ao trabalho. Né? Então, assim, é Verdade. uma pauta recente e a gente precisa dar voz e fomentar. Com base nesse contexto, eu trouxe para vocês algumas questões que eu escrevi aqui e queria compartilhar. Eu fiz a minha colinha, porque estava na Boa. minha cabeça e eu, depois da gestação, gente, fiquei super esquecida. Depois, se tiver mais mulher aqui, fala pra gente se a gente fica esquecida mesmo que eu tô assim, com o tic-teco meio dando um branco às vezes. Mas com esse contexto histórico, gente, eu trouxe o primeiro desafio que eu enfrentei, que foram as barreiras culturais e estereótipos. Então, assim, o que é esse estereótipo de gênero que a gente fala, né? As mulheres líderes, e vocês vão me identificar, vão se identificar, que eu tenho quase certeza, ou se você, homem, estiver assistindo nossa live, vai identificar uma colega, uma esposa, uma amiga. A mulher líder, muitas vezes, ela é vista como mandona. Então, quando a gente é assertiva, né? Quando a gente é firme, a gente é vista, às vezes, como maldosa, ou como fria demais, ou como mandona, como brava. E teve vezes, né, na minha carreira, e você sabe disso, Sei. em que eu me posicionei de uma maneira mais firme, mais assertiva, que eu falei, opa, tá sendo reativa, opa, baixa a bola aí. Mas que um colega par, por exemplo, se posicionou e não teve essa mesma reação. Uhum. Mas por quê? Porque faz parte desse estereótipo. A mulher, ela tende a ter mais empatia, mais leveza, mais gentileza. E aí, quando ela se posiciona, mas isso não. Uma coisa não briga com a outra. O que eu vejo aqui nesse primeiro ponto que eu trouxe para a gente refletir sobre essas barreiras socioculturais? A gente não precisa, mulheres líderes, se transformar num homem para a gente exercer a nossa liderança. A gente pode manter Boa. a nossa essência, a nossa feminilidade e ainda assim conseguir ser firme, conseguir se posicionar, conseguir. Mas do nosso jeito, a gente não precisa ser igual ao nosso colega homem, né? E muitas vezes a gente viu isso e eu presenciei isso em diversas colegas, amigas, líderes que vestiram esse papel mais masculino porque precisou em algum momento ali para ser respeitado. Né? E teve um evento quando nós atuávamos juntos num projeto no Maranhão, você vai lembrar isso em 2013, um dos líderes, um pouco mais antigo, uma pessoa que eu respeito muito, admiro, mas pela realidade dele, sociocultural, por isso que eu trouxe esse contexto, para Uhum. ele na cabeça era o viés que ele tinha, né? Hoje ele nem atua mais no mercado de trabalho, mas era o viés que ele tinha. Ele chegou um belo dia para mim e falou assim: mocinha, não sorri muito, não, você sabe de quem que eu tô falando? Não sorri muito, não, porque aqui tem muito homem e vão achar que você tá dando em cima deles. Não passa brilho na boca, não, porque você fica muito arrumada, né, para trabalhar. E lá no projeto, você lembra, às vezes a gente sentava numa mesa de negociação, né, com as grandes empresas ali, e às vezes eu era a única mulher, É né? verdade. É Então, verdade. assim, e aí a gente tem que ter esse estereótipo, às vezes, né? E a gente é rotulado por esse nosso estereótipo, né? E isso não É. significa falta de liderança. Então, trazendo para vocês, o primeiro ponto aqui que eu tive, né, na minha jornada foi essas barreiras culturais e esses estereótipos, né, que não, ou é muito pessoas, ou é muito gentil, ou é muito empática, ou é muito firme quando se posiciona, ou é muito reativa. Então, assim, são equilíbrios que a gente precisa buscar no papel de mulher, porque ainda existe oportunidades de desenvolvimento no ambiente corporativo sobre esse tema. A questão da dupla jornada, quando a gente fala em barreiras culturais, né? Você trouxe um pouquinho disso também. Então, ainda Uhum. dentro de barreiras culturais, que é o primeiro tópico que eu selecionei aqui e escrevi, é a nossa expectativa social de conciliar.
a carreira com as nossas responsabilidades familiares, né, gera essa sobrecarga. E aí, como que a gente consegue buscar esse equilíbrio? Esses dias eu estava falando com umas colegas da empresa que eu trabalho, que são líderes também, e muitas vezes a Aham. gente quer buscar esse equilíbrio, né? É 50-50 ou certinho ali. E não vai acontecer. A nossa vida é feita de várias bolas, né? Tem Isso a aí. família, tem o trabalho, tem a vida espiritual, tem vários, tem a saúde, né? Tem a saúde mental, tem a saúde física. E às Isso vezes a aí. gente vai estar aqui segurando uma, segurando outra, segurando com o pé outra, e não vai ser 50-50. E tá tudo bem. E a gente tem que normalizar que a gente não vai ser excelente em tudo, né? Porque a gente quer ser excelente em tudo, a gente busca isso. E outro dia, um dos líderes que eu possuo na empresa que eu atuo, ele me chamou a atenção nisso. E eu conversando com ele, ele falou: tá vendo, você tá fazendo isso? Eu falei: tô mesmo. Eu tô querendo buscar essa excelência em tudo e eu não vou conseguir. Isso é inerente nosso, da mulher. Então, aqui, essa é a primeira questão de desafios, é essa questão de barreiras culturais e estereótipos, né? Pra gente tentar primeiro, não precisa a gente se tornar um homem para a gente ser uma boa líder e uma líder respeitada. E a gente não precisa colocar essa expectativa social em ser 100% em todas as caixinhas da nossa vida, porque a gente não vai conseguir. E aí a gente entra num ponto que você comentou de saúde mental. Então, a gente normalizar pedir ajuda, a gente normalizar, não vou conseguir aqui. E a nossa vida é feita de estação. Tem estação na nossa vida que a gente vai ter que focar na carreira. Tem estação na nossa vida que a gente vai ter que conciliar a carreira sim, porque vai fazer parte da nossa jornada. Todo mundo quer se manter com empregabilidade. Mas a gente vai ter que, em alguns momentos, focar um pouco na família, vai ter que focar um pouco na saúde. Você passou por isso, né? Seja homem ou seja mulher, teve Uhum. um momento na sua carreira que você teve que se retirar para cuidar da sua saúde. Isso E aí. é uma decisão que precisa ser tomada, que se você não tomar, você não se cuida também. Se não tiver saúde, você não trabalha. Então, assim, o primeiro ponto é essa questão da barreira cultural e estereótipos, né? Que eu trouxe para a gente refletir. Segunda questão é a falta de representatividade. Foi outra barreira, outros desafios que eu senti enquanto líder feminina. Porque nós vemos poucas referências femininas, isso ainda é uma realidade. A gente vê pouca referência feminina, né, nos cargos altos, né? E por mais que a gente está falando aqui, né, de grandes empresas, e isso vem mudando, né? A empresa que eu trabalhava antes, isso já é uma realidade diferente. A gente já vê muito Uhum. mais mulheres em altos cargos assumindo, né? Assumindo vice-presidência, assumindo cargos de C-levels, assumindo cargos executivos. Na empresa que eu atuo também a gente vê, mas a gente vê que ainda é uma realidade de poucas empresas. A gente ainda vê empresas majoritariamente com altos cargos de liderança ainda homens. E aqui entra uma questão que a gente tem um contexto que chama escada quebrada. Eu não sei se você já ouviu falar, Não mas é uma conheço, mas foi. estatística. Aham. Muitas mulheres elas ficam estagnadas nos cargos de média liderança, sem acesso aos degraus seguintes por conta dessa dinâmica que acontece, que chama escada quebrada. A mulher chega na liderança, mas ela estagna ali numa coordenação, numa gerência, porque o próximo passo estratégico sempre vai ser direcionado ainda a algum homem. Isso ainda é uma realidade. Então, é um contexto que as empresas vêm quebrando barreiras para isso acontecer, mas acho que ainda é uma realidade latente, né? Então, essa falta de... Lembrando, então, primeiro, barreiras culturais, né? E estereótipos que eu Uhum. comentei com vocês. Segundo, essa questão de falta de representatividade. Então, quando a gente vê a falta de representatividade, obviamente a gente acaba se até desmotivando, né, em algum momento, mas a gente tem que se agarrar e falar, cara, não, aqui onde eu atuo tem representatividade, ou talvez na empresa que você atua, e você que está nos assistindo não tem essa representatividade, busque representatividade em outras empresas, no mercado, com colegas, para você fortalecer essa sua essência de liderança, porque você vai conseguir buscar referências, mesmo que no local que você esteja não tenha, busque essas referências, porque vai te ajudar nessa sua jornada aí corporativa de liderança feminina. E aí, um terceiro ponto que eu trouxe aqui, são 5, é o acesso limitado à oportunidade, né? Que é essa questão que eu comentei para você, que é o teto de vidro, né? A gente tem limitações invisíveis, né, para os cargos de alta liderança, que entra um pouco também nesse conceito da escada quebrada. Então, as empresas a Aham. gente vê ainda que tem bastante essa falta de representatividade, e isso ainda é latente na maioria delas. O quarto são os desafios na comunicação, né, e na imagem. Então, assim, constantemente, e isso até hoje, né, na minha jornada de liderança, e acredito que vai ser assim por mais anos, por vários anos, independente da empresa que atuar, a gente tem uma necessidade como mulher.
Wellington, isso é real. Latente, não sei se todos que estão assistindo a gente vai concordar, se todos vão concordar, mas a gente tem uma necessidade de calibrar o tom, de ser assertiva sem ser vista como agressiva, de ser empática sem ser considerada frágil. Eu acho que isso é um grande desafio ainda da liderança feminina que a gente compartilha nos dias de hoje. Eu acho que tem uma avenida muito longa para a gente desenvolver ainda essa questão. Por último, eu acho que eu trouxe aqui para vocês é um ambiente de trabalho pouco inclusivo. Em algumas empresas, na empresa que eu atuo, isso não acontece. Na verdade, eu acho que é uma exceção. Aí, só um dado curioso: a diretoria que eu atuo hoje, né, na empresa que eu estou, nós somos em 140 pessoas e somos aproximadamente mais de 100 mulheres. E uma área super técnica, lotada de engenheira, uma área de implantação de projetos de engenharia que majoritariamente em outras empresas são masculinas, né? Então a gente tem uma realidade diferente onde eu trabalho. E conversando, né, com essas mulheres, com essas colegas, com essas amigas do dia a dia, a gente vê que o trabalho inclusive faz a diferença na nossa jornada, seja a nossa jornada como mulher no meio de trabalho, seja a nossa jornada como líder. E aí, dentro desse contexto, tem uma iniciativa super legal que a gente está fazendo lá, que a gente reuniu as líderes mulheres da diretoria. A gente está lendo um livro, depois eu vou até deixar o nome do livro aqui para vocês, que ele parecia um pouco apelativo, até chama Como Mulheres Chegam ao Topo. E aí, quando fizeram para mim a proposta do livro, eu falei, poxa, mas parece um livro meio, né, tipo assim, marqueteiro. E aí a gente começou a ler no formato de cumbuco. Então a gente se reúne a cada 15 dias e lê o livro juntas. E ali a gente vai compartilhando os nossos desafios. E esse livro fala sobre os 12 hábitos sabotadores que nós mulheres temos para alcançar o topo na liderança. E aí eu sugiro que todas leiam, chama Como Chegar ao Topo. Como mulheres chegam ao topo. E aí, se não for isso, gente, é mais ou menos isso. Mas se vocês dão um Google, vai aparecer esse livro, eu tenho certeza. E a gente está fazendo isso, né, na atual empresa. A gente lançou um programa super legal também na diretoria, que faz parte da nossa jornada como líder mulher, em buscar esse empoderamento da onde a gente atua. Então, assim, o meu convite é que, se você atua com cargo de liderança, fomente esse tema dentro da empresa que você trabalha. Lá a gente tá implantando um programa super bacana também, que a gente lançou agora, em conjunto com as meninas da própria equipe. Não foi uma ideia sozinha minha, eu só catalisei o movimento, mas a gente vai ter um momento agora de conversas que inspiram, né, para essas quase 100 mulheres da nossa diretoria. A gente conversou convidamos mulheres executivas na organização e separamos 4 temas importantes ali que a gente quer conversar. A gente quer sair desse local de vitimismo da mulher, da síndrome da impostora, que é um assunto já muito debatido, muito gasto, o assunto sobre a falta de representatividade, o assunto. A gente não quer se reunir como mulher para falar mal de homem, não é isso. A gente quer se reunir como mulher para potencializar aquilo que a gente tem como fortaleza nossa, na nossa essência. A gente quer falar sobre o nosso posicionamento, sobre comunicação e autenticidade, no nosso caso, mulheres no segmento que eu atuo, falar sobre estratégia, sobre negócio. Então, a gente vai ter pautas através de rodas de conversa com mulheres da nossa própria organização para fazer trocas com todos a nossa equipe. Então, acho que iniciativas como essa, dentro do nosso ambiente, enquanto líderes, nos ajudam a fortalecer umas às outras. E teve uma palestra que eu assisti, uma vez, eu estava trabalhando numa empresa e teve uma palestra do Dia das Mulheres com uma pessoa sensacional e ela falou o seguinte, era uma mulher. E ela falou assim, mulheres, nós precisamos ter mais sisteragem. Porque os homens são brothers, eles têm muita broderagem entre eles, e a gente não tem sisteragem. E um dos maiores desafios que a gente encontra enquanto mulher líder são com próprias mulheres, né? Que às vezes tem um ambiente mais hostil, mais inseguro, mais invejoso. E isso acontece de fato, né? Eu converso com muitas colegas mulheres e os grandes desafios às vezes são com outras próprias mulheres. Então a gente precisa também trabalhar isso. Né? Então, a gente fala muito aqui da nossa oportunidade de ter mais posicionamento no ambiente masculino, mas a gente também precisa nos fortalecer enquanto mulheres. A gente precisa buscar esse nosso empoderamento no nosso grupo. Então, isso também eu entendo como um desafio. Então, é um pouquinho um popurrí aí durante essa jornada que eu trouxe para vocês, para a gente poder refletir em conjunto. Paty, bata a aula, viu, que você deu aqui, sensacional. Quero fazer uns comentários aqui que, assim, eu acho que eu admiro, tá? As mulheres, elas são muito mais unidas do que os homens. Então, assim, eu vejo muito mais movimento de mulheres que se organizam,
que se estruturam, são literalmente, elas têm uma visão, elas conseguem se organizar melhor, conseguem se estruturar melhor, conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu até brinco com a minha esposa, eu falo, calma, eu não sou você, você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu não, eu consigo, eu sou homem, uma coisa de cada vez. E é realmente algo, assim, do homem e da mulher tem uma diferença grande. E quando os homens se encontram, eles não são tão organizados assim. Eles não são. Eles acabam se encontrando, tendo a broderagem que você comentou, mas eu vejo que é muito diferente dos movimentos que são criados, literalmente movimentos que são criados para a evolução, né, da mulher no ambiente de trabalho, dessas questões, todas essas questões que você levantou. Inclusive, a última empresa que eu passei, eu vi o reflexo disso lá. Então, assim, a CEO, até hoje lá, ela é mulher. A liderança, a composição da liderança, eu era o único homem. Então, você tinha a CEO e os heads, e eu era o único head homem. Todos os demais eram mulheres, né? E isso é um movimento que eu acho muito legal. Eu cheguei a visitar uma outra empresa, que essa me chamou muito a atenção, uma empresa em Dayatuba, de tintas, que são duas diretoras mulheres que tomam conta da empresa. Eu achei sensacional. E quando você segue as áreas, né, muito laboratório, muita tecnologia, muito desenvolvimento lá, 90% da empresa é mulher. Show de bola, empresa muito organizada, muito estruturada. Então eu vejo esse movimento. Tem até, você está em BH agora, né? Em BH tem você vai ouvir falar, se você não viu ainda, do Bro. O Bro, ele é um influencer que incentiva a prática do esporte a mountain bike, né? E ele usa uma expressão que as mulheres vão dominar o mundo, né? Principalmente quando ele fala do esporte e tal. E realmente eu vejo isso, ele fala isso há muito tempo, né? E eu vejo isso tornando uma realidade. Eu vejo claramente as mulheres com um movimento muito forte, muito realmente sabendo o que querem, e as mulheres quando se unem, elas conseguem fazer coisas extraordinárias. Eu vejo isso dentro de casa. Então, por exemplo, eu tenho dois filhos, você conhece os dois. Tenho uma filha mulher e filho homem. E eu incentivo uma filha mulher, meu, não tem diferença, tem que ir atrás, se vira. Mas eu tenho 18 anos, tira a carta, pega o carro. Então, assim, tem que. Não tem. Não tem que. Não tem vitimismo, né? Como você não tem vitimismo, meu, vai para cima. Ué, usa o que você tem de melhor, vai para cima. Faz a coisa acontecer. Então, só E você queria. trouxe, e você trouxe um ponto legal, El, aqui na fala, que as mulheres são mais organizadas. E quando a gente se une, porque isso é uma fortaleza, de fato, nossa, a gente Sim, consegue estruturar, né? Eu vejo isso nas minhas colegas que são líderes, nas minhas colegas que são da equipe, que não são líderes, mas que estão junto com a gente na jornada, com as nossas analistas, a gente é muito organizado. E quando a gente se une e coloca essa intencionalidade da nossa fortaleza, a gente só ganha. Então, só assim, ganha. até a Dani, Só Dani, ganha. saudade, viu, de você. Um beijo grande. A Dani colocou aqui, né? Sororidade ainda falta, na mente falta muito. Porque é isso que eu queria trazer como um recado, e como líder e como executiva, né, em empresa. Mulheres, sejam sisters umas da outra, genuinamente, sabe? Eu tenho uma meta comigo, Well. Eu tenho uma premissa comigo. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu intencionalmente não falo mal de outra mulher. Isso não significa. A gente vai ter, tipo, as pessoas que a gente não gosta, pode ser uma mulher, pode ser um homem, mas eu não falo mal. Eu tenho isso comigo. Eu não vou falar, mas aquela coisa. Eu não vou abrir a boca para falar dela. Né? Eu não vou falar mal dela no meio, numa roda, numa fofoca. Às vezes vou externar o meu pensamento sobre ela para por um contato de confiança, para o meu marido, às vezes que eu chego em casa, eu converso com ele, mas eu não vou externar numa roda, numa conversa, numa fofoca. Então, assim, eu tenho essa intencionalidade. E eu convido vocês a fazerem isso, mulheres que estão nos assistindo. Não falem Show. mal uma das outras, porque isso provoca mais a nossa união e a nossa sororidade. E a gente vai se intencionando. E a gente saiba reconhecer os nossos desafios enquanto líderes, né? Eu trouxe o contexto aqui. Historicamente, a gente tem uma jornada
ainda para navegar, né? Os nossos avós, né? Os nossos pais, dependendo da nossa idade, ainda viviam num mundo em que a gente não tinha direito ao trabalho, a mulher ainda tinha que ficar em casa, ainda era doméstica, ainda não estudava, ainda não tinha graduações técnicas, então nem pensar. Né? Esses dias eu tive a oportunidade de ir para o norte e eu peguei carona até o aeroporto, dentro do táxi, com uma senhora chamada Carminha. E ela estava lá no Pará também. E ela me contando, ela tem 78 anos, Wellington, e ela foi eletricista da CEMIG aqui em BH. E ela me contou histórias assim incríveis, sabe? E assim, eu acho que é desafiador a gente ver. Eu tenho também tias minhas, né? Tia minha que trabalhou nessa época do ano em área técnica, que sofreu muito, me conta assim coisas desafiadoras no sentido assim de entrar em reuniões e falar assim, tem algum homem para conversar comigo? Né? Eu quero falar com alguém. E isso, gente, eu ouvi e eu reverberei lá em 2013, quando eu trabalhei com o Wellington, que está aqui no Projeto Grandes, numa empresa de celulose. A gente teve um momento, não sei se o Wellington vai lembrar, que eu fiquei super chateado, que teve um executivo de uma grande empresa multinacional que a gente estava tratando na época, e eu mandei mensagem, mandei e-mail ali para a gente marcar uma reunião e entrei na agenda. E o Wellington, ele tinha me empoderado para participar dessa agenda. Ele falou, não vou entrar, você vai entrar nessa agenda. E na hora que eu entrei, ele falou, não vai entrar nenhum outro homem, não vai entrar o Wellington, mas eu vou falar com você? Sim, você vai falar comigo, a gente que vai direcionar o assunto. E eu fiquei, não sei nem se o Wellington lembra disso, mas eu fiquei extremamente chateado, porque eu estava empoderada, estava preparada tecnicamente, e assim, 2013, recente. Então você vê Recente. que aquilo que eu contei para vocês, né, da história do passado, é recente, então ainda tem uma avenida para a gente navegar. Então, acho que os desafios, eles estão aí, eles existem. Que bom que as empresas têm iniciativas com intencionalidade de buscar, né, o reconhecimento da mulher no papel de líder, no papel de profissional. Que bom que isso acontece, isso é verdadeiro nas empresas, principalmente empresas sérias, empresas grandes, isso é uma realidade. E eu vivencio isso na empresa que eu estava, na empresa que eu estou hoje, isso é latente. Mas ainda existem viés inconscientes, barreiras culturais, falas indesejadas, que a gente precisa, com intencionalidade, buscar o nosso posicionamento, o nosso local. E aí, um outro ponto, só para terminar essa fala minha, que eu lembrei também, né? A gente vai falando, as coisas bem na cabeça. Quantas vezes aí eu queria que quem estiver nos assistindo aqui conte para mim se isso é verdade. Quantas mulheres já passaram em momentos de reuniões em que você era minoria e você falou e um homem te interrompeu para falar uma outra coisa sem esperar você concluir, ou te interrompeu para dar sequência na fala que você teve? Isso tem um nome, isso chama interrupting. Então, assim, e quando isso acontecer, eu convido vocês com intencionalidade, falar: por favor, eu ainda não terminei de falar. Espera eu conversar. Espera eu terminar meu raciocínio. Por favor, só um minuto. Porque você precisa buscar o seu espaço. Não se deixe ser atropelada. Tenha esse posicionamento com firmeza, sem ser grosseria. E aí, Brenão, você já viu mesmo isso acontecer, que você estava comigo já em agenda, viu, Brenão? Um grande amigo também, grande inspiração que já tive na minha jornada, amigo de vida também. Quantas vezes a gente tá numa agenda e aí um homem vai nos interrompe ou nos interrompe para falar algo que não tem nada a ver com o que a gente estava falando, ou seja, não estava nem nos ouvindo, ou nos interrompe para dar sequência naquilo que a gente estava falando e não nos espera. Isso chama interrupt. Então, assim, intencionalmente, mulheres, falem, por favor, e homens, não façam isso se você estiver assistindo, é muito ruim para nós como mulheres. Fala, cara, por favor, não. Espera eu concluir. Com licença, assim que eu terminar, eu passo a palavra para você. E tem uma outra questão também que acontece muito em discursos, principalmente em reuniões com muitos homens, que é o famoso mansplaining. Que o que é isso? Você está falando, e aí vai um colega lá e fala assim: o que a Patrícia está querendo falar é isso, isso, isso. Cara, você não precisa explicar o que eu estou falando, não, porque as pessoas entenderam. Então não faça isso também com a sua colega mulher no ambiente de trabalho. Isso é muito ruim. Então, assim, não pratique um interrupting, não pratique um mansplaining, porque isso é muito ruim.
né, no ambiente para vocês enquanto homens, para nós enquanto mulheres, e estando na liderança ou não, isso é muito ruim para a nossa jornada como um todo. Então, você mulher, se posicione também quando isso acontecer. Esse que é meu convite. E não tenha medo do posicionamento, né? O posicionamento, ele pode, lembrando o que a gente falou no início, ele pode ser com firmeza, mas ele também pode ser com leveza, né? Não significa que um posicionamento tem que ser com grosseria, bater na mesa. Olha aqui, eu tô falando, não preciso nada disso. E a gente consegue, com segurança, com leveza, colocar as pessoas de volta nas caixinhas e buscar o nosso local de fala, o nosso espaço. Isso é muito importante. Pessoal, o que a Paty quis dizer, é brincadeira, tá? Muito bom. Dani, abraço, abraço a todos. Bruna, Douglas está aqui. Brenão, Doug, que é a próxima Bruna, live, inclusive. A Nath trabalha com a gente. A Nath é uma grande parceira de trabalho. Aprendo demais com ela, a Nai, que está aqui com a gente. Obrigada, Nai. Também, isso é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Brenão, próxima live, inclusive, é com o Brenão sobre inteligência artificial, Olha no só. final do mês de julho. Fera. Pessoal, Convido a quero, todos a assim, assistirem. com certeza vai ser legal demais. Tem mais uma pergunta aqui, mas eu queria, como tem bastante gente e as pessoas estão interagindo, vocês querem fazer perguntas? Vocês querem escrever aí? Vou colocar a Paty em saia justa aqui nas perguntas. Mas como eu conheço a Paty, eu sei que ela vai arrebentar. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, coloca aqui. A gente vai, no decorrer aí da live, a gente vai analisando aqui e vamos respondendo, tá? Paty, Muito. e na liderança? Porque, assim, a liderança, nós temos, seja a líder há algum tempo, a maioria aqui, inclusive, é líder, e líder a gente tem muito desafio. Então, assim, o líder homem já tem muito desafio. Eu imagino, eu tenho certeza, que a liderança feminina, o desafio é maior. Você consegue, compartilha um pouco com a gente desses desafios que você tem como líder feminina. Eu passei um pouquinho dos que eu tive na jornada, né? Mas eu acho que os desafios ainda são através de comportamentos, às vezes, inconscientes, né? De colegas homens e às vezes velados, né? Através de vieses, que a gente precisa ainda ir quebrando, né? Com essa intencionalidade que eu comentei com vocês. Então, são desafios, às vezes, de posicionamento, de comunicação, de falta de espaço, né? De fala. Assim, hoje eu estou, né, por sorte, eu acredito, né, por uma graça, estou num ambiente que eu não tenho esse desafio hoje de espaço, de fala, mas eu vejo que talvez possa ser pelo cargo que eu ocupo. Porque talvez, se eu não tivesse o cargo, talvez pudesse não ter esse espaço. Mas eu vejo que culturalmente a empresa que eu estou está muito preocupada com essa pauta. Então, assim, a gente vem quebrando essas barreiras, vem conversando sobre isso. Então, acho que quando a liderança masculina que está presente na nossa vida, né, na nossa jornada, tem essa preocupação de fato genuína, o ambiente fica de fato mais leve e transformador. Mas eu falo com muitas colegas que me ligam para a gente conversar, para a gente desabafar, e que a gente vê hoje desafios intensos em relação a isso que eu dei de exemplo para vocês. A pessoa vai falar, a opinião não tem valor, a pessoa não é chamada para reuniões que são estratégicas, aí vê outras pessoas sendo chamadas que não são mulheres, e aí posições né, de liderança executiva dominadas né, preferencialmente por homens, opiniões né, não sendo ouvidas porque uma mulher está falando, não é um homem que está trazendo opinião. Então, acho que os desafios, como liderança, eles vão sempre permear nesse sentido, né? No sentido desses viés inconscientes que ainda existem e que a gente precisa, com essa intencionalidade, ir quebrando e ir transformando. E acho que eu trago aqui um desafio que eu comecei no começo. Comecei no começo, não, comecei aqui na live falando, que é a questão do nosso equilíbrio, né? Hoje eu tenho um desafio de jornada de vida mesmo. E algo importante que eu queria compartilhar com vocês é como esse viés ainda existe. Eu tomei uma decisão com a minha família, com meu esposo, tem 60 dias, em que a gente morava em São Paulo, a empresa que eu trabalho é em Belo Horizonte, a sede, e meu marido também trabalha na área corporativa, também tem uma carreira. E a gente fez um trade-off em casa, meu marido pediu a conta. E ele chegou em casa, ele falou, Paty, você acredita
teve mulheres na empresa dele, executivas na empresa dele, homens na empresa dele, que comentam com ele, mas eu não acredito que você está pedindo a conta, por que, que a sua esposa não pediu a conta para ficar com você? Então, se o contrário é comum, por que, por que não poderia ser normal? Ah, ele pediu a conta para acompanhar a esposa. Entendeu? Então a gente vê que isso é latente ainda, né, em empresas. Então Cultural, existe né? ainda sim um viés velado, existe ainda Uhum. sim preconceitos e a gente passa por isso. Acho que esse é o nosso desafio, é entender que existe. E aí o convite também que eu faço, né, para todas as mulheres que estão nos assistindo e para os homens, né, para que não façam ou que se atentem a isso. Não normalizem, né, falas, né, que vocês entendem que são discriminatórias, não normalizem esse ambiente, rodas de conversas, né, que você pode, isso vale para todos nós, em todos os gêneros, isso pode, a gente pode intencionalmente evitar, né? Aquilo que eu comentei com vocês, que eu evito intencionalmente falar mal de outras mulheres, a gente pode intencionalmente evitar rodas de fofoca, rodas de conversa. Então, você está numa roda com seus colegas, vocês homens, são só homens, e aí alguém falou mal de alguma mulher, cara, seja o primeiro a quebrar essa barreira, sabe? Fala, cara, puta, brother, ela não tá aqui, não vamos falar dela, não. Tipo, entendo, mas não concordo com você. Seja, tenha essa coragem de fazer diferente, sabe? Porque eu acho que isso vai começando a mudar o jogo e o ambiente que a gente trabalha. Ótimo ponto. Eu estenderia isso até para não só para as mulheres, mas para o todo, né? Eu acho que o ambiente de trabalho, a maior parte do nosso tempo nós estamos no ambiente de trabalho. Uhum. E quanto mais positivo a gente conseguir gerar esse ambiente, melhor. Então nós temos o poder, eu não preciso ser líder, não preciso ser CEO, não preciso ter uma posição de destaque ou de poder dentro da empresa para gerar um ambiente positivo. Exatamente. Eu posso quebrar essas correntes, que é natural, né? Infelizmente é cultural, né? Um fala mal do outro, fala tal. Então, corta isso. Muda de assunto, A vamos tomar gente um tem esse poder na café. nossa mão, né? A gente tem esse poder na Tem o nossa mão. Se alguém poder na nossa chegar mão. numa roda e tal, falar, e você vê que é um comentário tóxico, que é algo maldoso, que é algo para depreciar alguém, cara, você pode evitar isso. Você pode evitar e você pode sair numa boa da conversa. Você não, às vezes, né, dependendo da pessoa, não dá pra você falar, cara, para de falar. Às vezes, É, dependendo da pessoa, não dá pra você fazer isso. Mas você pode, cara, tô tocando meu celular, dá licença, eu preciso atender. Você pode dar uma desculpa dessa, eu vou tomar um café, cara, vou entrar numa reunião agora, já volto aqui. E sai do assunto, sai do meio. Eu acho que. E é isso mesmo, Barata tá aqui com a gente. Tudo bem, Barata? Saudade de você. É dar o exemplo, né? A gente pode intencionalmente fazer isso. Estou muito feliz aqui que eu tô vendo um monte de gente que a gente trabalha junto, que nossa, eu são também, grandes super feliz. parceiras, mulheres parceiras aqui, Carol, a Adre, a Ju. Que gostoso que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada, viu, gente? Rubão é um homem e é um exemplo que trabalha com a gente e me inspira muito. Eu aprendo muito com ele também. Tecnicamente é fera demais. Show de Muito bom, bola. gente. A Karina tá aqui com a gente também. Muito bom. E, pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu já vou para a penúltima ou última pergunta aqui para a Paty, hein? Se alguém quiser fazer, dá tempo ainda. Paty, assim, só para concluir o tema anterior aqui, né? Tem um chamado que a gente, na programação neurolinguística, né? A gente fala da técnica, a gente fala de quebra de estado, né? Então, assim, quando você está ou num ambiente de fofoca, ou num ambiente agressivo, ou numa reunião tensa, que você já vivenciou isso comigo, o Brenão também, o Douglas também, várias pessoas aí participaram. Assim, se está numa reunião muito tensa, se você continuar com aquela tensão, você pode criar algum resultado não tão positivo. Então, o que você faz? Você conta uma piada, você sai para tomar um café, você pede ali um tempo para sair, se reorganizar, ou você muda o assunto aleatoriamente, e aí depois você volta. Então, se você tem na comunicação ou nessa situação, você tem esse poder. Então, quando você aprende a dominar esse poder da comunicação, isso você pode usar para tudo, né? E aí, quando você tem um grupo de mulheres organizadas, né, que tem essa estruturação e que consegue, que aprende essas técnicas,
aí o céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Porque aí você vai, opa, não se sentiu confortável, mudou de assunto. E quando é muito estressante o ambiente, que você não consegue mudar o ambiente de jeito nenhum, você procura um outro ambiente que é mais favorável para você. Que é uma outra, aproveitando esse ponto também. Se você, mulher, ou você, homem, né? Se você está num ambiente que você não consegue mudar esse ambiente, não deixa chegar no seu limite. Procure um outro ambiente mais favorável para você desenvolver. E que Uhum. você vai achar, eu tenho certeza. E que você vai ter Exato, muito sucesso, eu tenho certeza. E se porventura exato. não é aquele próximo, você vai achar um outro que vai, e que vai dar certo. Né? Né? Então, E esse uma das ponto, né, dicas é é super importante que você trouxe, porque, e aí é homem para mulher, né? Como um todo, nosso público falando de liderança, falando de desenvolvimento de carreira, a gente tem que ter coragem de fazer diferente, tem que ter coragem de tomar iniciativa se aquilo está fazendo mal para a gente, para o nosso bem-estar, né? isso aí. Independente do ambiente de trabalho. E aí tem uma mentora que eu tive que ela fala assim, até hoje ela usa essa fala, né, nas mentorias dela. Ela fala: se prepare, pega o seu banquinho e vai embora. Sabe, igual o Raul Gil lá, pegar o banquinho e vai embora. Pega o Uhum. banquinho, cara, e vai embora. Existe a sua empresa, existe o universo de outras empresas que você trabalha e existe a sua competência técnica, a sua competência comportamental que você vai explorar em outro local. Então, se aquele local que você tá Isso aí. não tá te potencializando, tenha a coragem de fazer diferente, né? Nós não somos aí amarrados e ancorados em nenhum CNPJ, né? A gente tem que procurar estar numa empresa que exerça o respeito por nós, o respeito por nós enquanto pessoas, humanos, profissionais, e que a gente consiga retribuir para a empresa a nossa entrega técnica, a nossa entrega comportamental, a nossa entrega de estratégia, mas tem que ser uma simbiose. A partir do momento que isso começa a não acontecer, a gente tem que ter a coragem de pegar o banquinho e sair fora, né? E o Wellington tem uma história de carreira, e esse e-book que ele comentou, eu convido a todos aqui a entrarem no perfil dele e baixar, porque o Wellington, ele não comentou aqui, mas ele teve um período sabático. Até vou tomar a liberdade de falar um pouquinho, E ano Wellington. sabático, é isso O aí. Wellington teve um período sabático na vida dele, em que ele teve uma situação bastante quente no trabalho, que com certeza isso também culminou, né, com a questão da saúde física dele. Ele Uhum. desenvolveu um câncer, tratou, e aí ele intencionalmente saiu, né, num período sabático, tomou essa decisão para ele se cuidar, ele se retirou, e um pouquinho antes dele voltar, ele acabou voltando para a área corporativa, um pouquinho antes dele voltar, a gente se falou no telefone, ele falou: Paty, não sei se eu quero isso mais para minha vida. Eu não sei mais se eu quero voltar, eu tô repensando aqui Isso se eu aí. volto, se eu não volto. Então, assim, ele teve coragem de fazer diferente. E eu tenho certeza que essa pausa que ele deu, essa coragem que ele deu de pegar o banquinho, ele estava num É. local extremamente estratégico, super bem posicionado, super bem relacionado, com a alta liderança, com a presidência da empresa, e ele pegou o banquinho dele e saiu mesmo assim. E eu tenho certeza que hoje, a gente já conversou depois disso, foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele, né? Em termos Sim. de saúde É. física, mental, carreira como um todo. Então, a gente precisa se empoderar também dessa nossa coragem que todos nós temos, né? E só para cereja do bolo, né? Hoje nas palestras eu falo um pouco disso, e eu falo que aquela decisão que eu tomei, hoje eu até brinquei, eu falei um pouco, né? Eu falei assim, hoje, acho que se eu não tivesse tomado, eu acho que eu não estaria nessa live hoje. Muito provavelmente eu poderia ter batido as botas, eu poderia estar numa enfermidade diferente. Mas aquela decisão que eu tomei me fez repensar com qual idade, até que idade eu quero viver, no mínimo. Então eu quero viver no mínimo até os 86. E aí eu mudo toda a minha rotina de vida, exercício, alimentação, trabalho, para que eu possa atingir o meu objetivo dos 86 anos. Né? Paty, obrigado aí por falar desse tema. Dani Datrino fez uma pergunta. Dani, te admiro demais, você sabe disso, já falamos dos bastidores algumas vezes, já te indiquei algumas vezes, isso por admiração, e depois eu quero também fazer uma live contigo se você topar, tá? Aí a Dani fez uma pergunta seguinte, como a educação, Paty, pode mudar a vida das mulheres? Com tudo. Eu acho que a partir do momento que a gente se doutrina a pesquisar, a ir atrás, a fazer diferente, a procurar o nosso aperfeiçoamento, a procurar cursos, mentorias, eu acho que isso nos potencializa. Então, eu acredito que a educação ela muda o jogo. Não só nas mulheres, né, Dani, como um todo, mas eu acho que nós, especificamente falando aí como gênero, isso nos potencializa ainda mais.
e nos dá força, né, para a gente sair um pouco dessa questão que a gente sabe que a gente tem essa síndrome, né, que é muito batido esse tema, essa síndrome da impostora. Às vezes a gente não, a gente tem que estar 101% preparada para a gente assumir um desafio. Isso é uma pesquisa, tá? Acho que vocês deram um chat GPT e vocês vão ver, essa pesquisa existe. As mulheres se candidatam às vagas quando elas entendem que elas têm 100% do match. E os homens se candidatam às vagas quando eles têm 40, 50% do match. Porque a gente carrega, 10% às vezes. né? Às vezes 10%, né? Então, assim, a gente precisa reverter isso por essa nossa inconsciência, né? Porque a gente precisa buscar. Então, acho que a educação nos potencializa a sair desse local, sabe? Porque a gente vai se absorvendo temas, buscando amplitude, buscando sabedoria, né, entendimento. Eu acho que isso muda muito o nosso ponteiro, para a gente sair um pouco desse local de impostora, que às vezes, muitas vezes a gente se coloca, né? Boa. Inclusive tem uma live sobre a síndrome do impostor, acho que eu fiz em 2022, está no Instagram, está no YouTube, no TikTok. Se alguém tiver interesse depois, dá uma navegada lá. Eu fiz com Legal. uma psicóloga. E excelente ponto também. Pati, eu sei que você tem um Davi para cuidar, tem uns tempos para você cuidar também, né? Da atenção. Então nós estamos no finalzinho. E aí eu queria, vou agradecer daqui a pouco, mas antes de fazer os agradecimentos, eu queria que você, qual que é o recado hoje que você dá para essas mulheres incríveis que estão na liderança, ou que estão se preparando para se tornar líder, ou que estão nessa jornada. O que você deixa de recado para que elas possam ter uma jornada igual, ou semelhante, ou do que você fez, ou do que você está fazendo, ou até... A gente sempre quer que o outro, eu pelo menos sou assim, eu busco que o outro supere onde eu não É quero que ele verdade. chegue onde chegou, eu quero que ele vá além. Então, assim, para mim, o que eu puder ajudar a outra pessoa a ir além, putz, eu fico muito feliz. Então, Uhum. que mensagem que você deixa? Eu acho que basicamente, Wellington, e todas vocês que estão nos assistindo, que são mulheres líderes, ou que ainda não têm a liderança, ou que têm filhas mulheres que vão se tornar futuramente líderes, têm esposas, enfim, acho que o recado principal é se posicionem. Se posicionem. Eu acho que posicionamento, gente. Eu costumo falar que quem não se posiciona, posicionado está. E se tem algo que está incomodando, gente, fala, se posiciona. Mas lembrem-se, a gente tem um dom mágico nosso, na nossa essência, que é saber se posicionar com firmeza e com leveza. Usem isso. Abusem disso, porque isso vai potencializar e muito a carreira de vocês. O posicionamento com leveza, ele nos ajuda a passar o recado com clareza, com assertividade, e a leveza é diferente de falta de firmeza, viu, gente? Não é porque a gente é leve que a gente tem que ter falta de firmeza, pelo contrário, elas podem caminhar juntas e devem caminhar juntas. Mas se posicionem e usem essa nossa potência, né, na nossa essência feminina, que é se posicionar com essa assertividade e com essa leveza que aí, homens, me perdoem, é só a gente que tem, né? A gente consegue É isso buscar mesmo. a gente consegue buscar esse local de fala e não precisa bater na mesa, não precisa sair falando palavrão, não precisa gritar, não precisa alterar o tom da voz. Isso não significa, gente, não se enganem, que em alguns momentos o Wellington vai lembrar que eu não tive que alterar o tom da voz, mas eu não gritei. E que o Doug também vai lembrar que tá aqui com a gente. Teve algumas agendas quentes que a gente já participou juntos, o Brenão também, em que a gente precisa, que eu precisei me posicionar, né? Seja numa negociação, seja com o próprio Wellington mesmo, a gente já quebrou uns paus também, tá? A gente não vai achar que sempre É foi só verdade. amor, não, né, velho? Mas depois ficava sempre tudo muito bem. Mas não significa que a gente tem que sair batendo na mesa, tem que alterar a voz, eu acho que o recado é esse. Se posicionem com firmeza, com leveza e lembra sempre. Quem não se posiciona, posicionado está. E não adianta você reclamar porque você também não teve protagonismo para você se posicionar, ter a coragem de ir para a arena e ir lá
receber as críticas, os rótulos, porque tem um livro da Brené Brown que fala Coragem de Ser Imperfeito. Eu sou apaixonada por ela. Inclusive, agora eu acabei presenteando os colegas líderes que trabalham diretamente comigo com o livro Coragem de Liderar, da Brené Brown também. E na Coragem de Ser Imperfeito, a Brené fala sobre ir para a arena. O que é ir para a arena, gente? Ir para a arena é quando você vai, se prepara, vai para apresentar, e quando você vai para a arena, tem uma plateia te ouvindo, te assistindo. E essa plateia muitas vezes não tirou o bumbum do lugar, mas tá lá te apontando, te criticando, mas você foi ter coragem, você se preparou e foi lá para a arena. Então tenha coragem de ir para a arena, se posicione, saiba que você vai receber crítica, vai receber rótulos, mas não perca o seu propósito, o seu direcionamento. Mantenha-se firme no seu propósito, na sua jornada, e não deixe se abater por rótulos, por comentários, por julgamentos, porque isso vai acontecer. Lembra que só o fato de você ter coragem de se posicionar e de ir para a arena e se apresentar, porque você se preparou para isso durante a sua jornada, você já está sendo diferente de muitas pessoas que ficaram preferindo ficar no conforto ali da plateia. Então, acho que é um pouco disso. Paty, sensacional, sensacional. Sem palavras aqui para agradecer Imagina, eu que agradeço. a sua, assim, a sua brilhante participação, enriqueceu muito. Antes de fechar, só pegando o ponto da Paty, explicando que a Paty falou brincadeira de novo. Olha o mansplaining aí. Galera, seja homem, seja mulher, a sua carreira é sua carreira, não é da empresa. Quem faz a sua carreira é você. Então, pega tudo isso que a Paty comentou aqui, que ela falou com muita propriedade. Isso não é metodologia, experiência de vida, de carreira. Se você vai para a arena, você tem que ter vontade, brilho nos olhos, você tem que ter coragem, posicionamento, não importa se você é homem ou mulher. Meu, se a carreira é sua, vai embora, vai para frente. Se prepare, estude, converse, faça benchmark, participe de lives como essa. Não só assista, participe com muita gente participando aqui, fazendo comentários, se posicione nas redes sociais. Você aparece, você vai aparecendo, as pessoas vão entendendo quem é você. Então você vai construindo a sua carreira, não é só indo numa faculdade, numa pós, ou dentro do ambiente de trabalho. Às vezes tem pessoas dentro do ambiente de trabalho que fazem coisas maravilhosas e que ninguém vê, e às vezes ela está lá 5, 10 anos na mesma posição, porque ela não tem coragem ou posicionamento de ir para uma arena. Vou pegar a questão de ir para uma arena e aparecer mais. E às vezes não precisa se expor, E às vezes se com não quer medo do aparecer. rótulo, né? Com medo de ser imperfeito, e a gente tem que. A gente é imperfeito, gente. A gente vai errar, né? A gente tem que normalizar que o que a gente vai fazer, a gente tem Isso aí. intencionalidade de fazer bem, de ser excelente, mas a gente vai errar. Ó, um livro que eu já li muitos livros, mas um que pequenininho, que realmente fez assim, uau, que eu tive que ler. Eu tenho dislexia, né? Então normalmente eu tenho que ler 2, 3 vezes, mas eu tive que ler mais, que é Os Quatro Compromissos. Fininho. Meu, Os Quatro Compromissos é um tapa na cara nessa questão que você fala, não é possível que eu estou lendo, deixa eu ler de novo. Puta, faz total sentido. Então fica a dica para vocês também. Os Quatro Compromissos, é muito legal. Paty, pena que vai ter que acabar, Paty. Eu Mas, vou ó, lá, daqui a gostei. pouco o Davi vai chorar, tem que trocar ele Isso, pra dormir a noite toda, já tá dando o gos- horário já. gostei demais. Obrigado de verdade. Grande abraço para você, para o Davi, para o Saudades de Stanley, para toda você, a sua viu? família. E vamos nos encontrar em breve, com certeza, tá? A Sim. todos que estão assistindo aqui com a gente online, muito obrigado por ter participado, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas perguntas. Uma vez eu disse que quer correr de kart, a Fórmula na carreira. Quero ainda, viu? Quero. Então, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas mensagens de carinho aqui. Para quem vai assistir posteriormente, aproveitem. Tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo bom, não só nosso aqui, mas de outras pessoas. Escolha quem você segue, escolha as pessoas que você realmente tem a informação. A Paty é uma pessoa super acessível, eu também sou. Então, vira e mexe alguém, vamos almoçar, vamos trocar uma ideia. Meu, tô sempre, vamos embora, porque eu aprendo também com esses bate-papos, com essas jornadas.
E eu sou uma pessoa que também sei que a minha carreira, quem constrói sou eu. Então, eu preciso me conectar, aprender e ir para a arena sempre para poder construir o amanhã. E a Paty, ela é um exemplo disso, ela sempre está aí buscando, tal. Sempre quando a gente conversa, ela traz coisas novas, eu sempre gosto demais de falar com a Paty, e esse foi mais um encontro para mim inesquecível aqui, e uma live que vai ficar marcada, porque realmente tema sensacional, Paty, você abrilhantou aqui, com certeza, todo esse projeto Jornada do Legado. Muito obrigado mais uma Agradeço vez. muito. Eu que agradeço o carinho, agradeço as pessoas que compartilharam com a gente aqui, vi todas as mensagens, fiquei feliz. E um beijo grande para você, El, para Denise, para as crianças que não são mais crianças, né? Muito E grande. espero vocês aqui em BH para a gente comer um queijo juntos. Estou aprendendo também, os meus amigos aqui estão me ensinando. Tá bom? Fechou, fechou. Obrigadão, Valeu. pessoal. Obrigado, valeu, até mais. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.